Quando a gente vê a movimentação para 2026, para a presidência, por que é que não só o Senado é importante, mas a presidência também é em 2026? Porque o próximo presidente escolherá 3 ministros do STF, que vai aposentar o Fux em 28, a Carmen Lúcia em 29 e o Gilmar Mendes em 2030. Vou fazer mas um é que eles vão falar aqui. Se cabe ou não é irrelevante. Eu vou fazer um adendo de uma coisa nesse ponto, porque tem a ver com eleição e essa questão de você se ajambrar dentro do Congresso, que é o seguinte: o presidente da Câmara é o Hugo Mota, tá? É o cabelinho com Gumex, clean e tal. E o Alcolumbre é do Senado. Ponto. O Alcolumbre, ninguém manda nele. O Alcolumbre é cacicalha, né? Ele é senhor feudal. Agora, o Mota não é. O Mota não é cacicalha. O Mota é um agente do Ciro Nogueira, presidente do PP, que acabou de se federar com o União Brasil. Ponto. Isso é fato. Ninguém desconhece isso aí. Ninguém desconhece. Quando a gente vê a movimentação para 2026, para a presidência, por que é que não só o Senado é importante, mas a presidência também é em 2026? Porque o próximo presidente escolherá 3 ministros do STF, que vai aposentar o Fux em 28, a Carmen Lúcia em 29 e o Gilmar Mendes em 2030. 3 ministros. Você muda a configuração do país. Então, é uma eleição muito importante. Aí tem as movimentações. Tem informação do Globo dizendo que o Ciro Nogueira, que é o chefe dessa superfederação, que na verdade é o maior partido do país, que é presidente do PP, né, isso que é segundo o portal Poder 360, aliás. Ele desejaria ser candidato a vice-presidente numa chapa encabeçada pela Michele Bolsonaro. Eu perguntei se procede. Ciro Nogueira disse que não procede. Ele sai candidato a Senado. Então tá aí, portal 360 diz uma coisa que não foi confirmada, pelo menos por mim. Aí também tem movimento de quem, querendo ser candidato, o Rogério Marinho, que é do PL, e aí seria uma chapa pura do PL à presidência. Aí, tirando isso, vocês lembram que eu trouxe essa coisa na semana passada que eu achei muito, muito crítico? O que você gostaria? Olha lá, aqui ó, o Siri falando, ó, intrometido. O Kassab filiou o Eduardo Leite, gostoso, que é governador do Rio Grande do Sul. Nessa eu não vou divergir, divergir. Nossa senhora. Né? Mas ele não é hétero, né? Eu tô falando pra mim. Com a promessa de ele já ser pré-candidato à presidência. E aí eu trouxe esse problema porque um dos presidenciáveis é o Tarcísio de Freitas. Por que eu trouxe esse problema? Por quê? Porque o Kassab prometeu ao Eduardo Leite, seu louco, pré-candidatura à presidência. E o Kassab, ao fazer isso, ele queima o Ratinho Júnior, que era um presidenciável junto da Michele Bolsonaro, porque o Ratinho Júnior é do PSD. Então, ou o Ratinho Júnior vai para o Republicanos do Tarcísio, ou ele vai para o próprio PL. Porque se ele ficar no PSD, a gente sabe que ele não é candidato a nada. Michele, não se sabe se encabeça ou se será vice. E o Kassab, que desrespeitou o Ratinho Júnior, foi um desrespeito flagrante,
desrespeitou o próprio Tarcísio de Freitas, que em todas as pesquisas internas de partido vence Lula no primeiro e segundo turno, porque ele faz parte do governo Tarcísio e já anunciou um concorrente. E mesmo se o Tarcísio não for concorrer, ele vai apoiar quem o Bolsonaro disser, porque foi o Bolsonaro que criou o político Tarcísio de Freitas. Isso ninguém nega. Ou ele trairá Bolsonaro. Hipótese que eu excluo. Então, considerando que o Tarcísio não vai trair o Bolsonaro, saia ele candidato ou não, o Kassab, que faz parte, que é a engrenagem do governo dele, já está concorrendo com o Tarcísio, seja ele candidato ou não. Então o Kassab virou uma Vera Magalhães, uma espécie de Vera Magalhães. Da mesma maneira que ninguém entende porque que essa mulher está na TV Cultura, uma estatal do governo paulista, ninguém entende mais porque que o Kassab está no governo do Tarcísio. Porque isso leva a crer que ele poderá trair o bolsonarismo em algum momento. Porque pode ser que o Kassab também queira usar o Eduardo Leite como moeda de troca. Ah, para eu não lançá-lo candidato a presidente, ele vai ser senador no Rio Grande do Sul, vocês têm que tirar o Zucco, porque uma vaga já é do Marcel Van Hatten. Ou, para eu não colocá-lo candidato a presidente, você tem que me dar a vice como governador de São Paulo. Ou mesmo vice como presidente da República, não se sabe. Ou mesmo você sai presidente e eu saio candidato a governador. São várias as hipóteses. O xadrez é assim. Aí, para piorar no final de semana, o que aconteceu? Ontem, o presidente Michel Temer vem a público para falar de um tal... É Movimento União ou Movimento Brasil? Movimento Brasil. Movimento alguma coisa. Aí o Temer, com mãos dadas ao Kassab, com mãos dadas ao Eduardo Leite, delícia, com mãos dadas ao Caiado, com mãos dadas a mais outros presidenciáveis, formando um movimento para uma direita sem Bolsonaro. Palhaçada do Então, já lançaram aí nem ele nem o outro. Nem ele nem o outro. Esqueceram que a fábrica de voto, goste do Bolsonaro ou não, a fábrica do voto é ele. Então eles já estão com essa, nem ele nem o outro. Nem ele nem o outro. O que é muito estranho. Muito estranho. Aí você para e pensa mais uma vez. A eleição do ano que vem para presidente vai definir 3 ministros do STF. Pode ser que mude tudo. E pode ser que não mude nada. E um movimento de presidenciáveis, nem ele nem o outro, já exclui implicitamente a Michele Bolsonaro. Você já escanteia. Escantearam a família do Bolsonaro. E fizeram esse movimento. E estão achando bonito esse movimento de terceira via. Terceira via, para mim, é a terceira perna do negão. Isso que é terceira via. Porque democracia só tem uma via, que é a via popular. O povo decidiu, está decidido. Ah, não, eu sou a terceira via. É a terceira perna, meu querido. É a terceira perna, a terceira via. Cuidado. Mas o problema, ele vai adiante. A coisa ela vai se tornando mais e mais complicada. Porque parece, nessa quizumba que o Brasil está economicamente, porque ninguém quer mais o Lula. O Lula melou o esquema. O Brasil está uma tragédia. Então parece uma coisa assim muito bem engendrada com o STF. Porque já não dá mais para ficar descondenando o Lula. E eles não querem o Bolsonaro. Não me espantaria que o Alckmin entrasse para esse movimento daqui a pouco. Não ficaria nada espantado. É o típico dele. E aí começou esse movimento, então, já de gladiar. Eu acho difícil que o Bolsonaro torne-se elegível, muito embora não existam razões para que ele esteja inelegível.
Porque se razões existem, o Lula também deveria estar inelegível. E eu não estou falando de corrupção, eu estou falando de propaganda eleitoral antecipada. O Lula vive fazendo isso. Fez isso com dinheiro público de Lei Rouanet, renúncia de imposto, para fazer comício ainda para o Boulos. Mas já devia ter sido cassado e está inelegível. Muito embora o Bolsonaro devesse estar elegível, mas não está, esse movimento é um erro. Ainda mais quando a gente parar para pensar. O Temer engendrou, teve esta ideia genial. O Temer foi o artífice do impeachment da Dilma. Apesar das coisas imediatas parecerem boas, qual foi a única herança do Temer que nos sobrou? Ele. Alexandre de Moraes. É isso aí. E aí, o que vocês acham desse xadrez, hein? Ô, Pavinato. E agora, só para passar o seguinte, então se você que é candidato ano que vem, a deputado ou a senador, você só merece o voto de quem é contra a injustiça, de quem é contra mãe de família com residência e emprego fixo, ter pena maior do que traficante com fuzil. Você só merece o voto dessa gente de bem do Brasil se você ficar do lado do deputado federal Sargento Gonçalves. Porque ele fez um gesto. Sim. Então, ou você está do lado do Sargento Gonçalves, ou você está contra a direita. Essa que é a verdade. Pavinato, você mencionou aqui o Kassab. O Kassab é a peça central dessa sua brilhante análise. O Kassab não dá um passo sem pensar nos próximos 5. Para mim, o mais importante é o seguinte: se a prioridade é tirar o Lula do poder, não necessariamente é uma má ideia ter um terceiro candidato, né? Vai ter o Lula ou alguém indicado por ele, vai ter alguém indicado pelo Bolsonaro e pode ter essa terceira via que você falou. Desde que, e aí que está o ponto, existe o compromisso de que, caso o candidato do Lula ou o Lula vá ao segundo turno, esses dois lados se unam. Por quê? Porque você pode ter uma estratégia no primeiro turno, ter dois bombardeando um, em vez de simplesmente polarizar. Eu não sei se a polarização é a melhor estratégia para ganhar. Você ter só um Bolsonaro aqui, o Tarcísio, por exemplo, exatamente, contra um Lula, o candidato do Lula. Será que essa é a melhor estratégia para a direita ou é melhor ter dois bombardeando um? Não sei. Cara, o que você fala tem sentido. De todos os candidatos de 2022, nós tínhamos o wannabe terceira via. Por exemplo, Simone Tebet. Simone Tebet era uma... eu quero ser terceira via. Eu sou do agro, eu uso calça jeans justa, eu sou da terra da Juma Marruá, mas chegou no segundo turno, o que ela fez? Foi engrossar o caldo da Frente Ampla pela Democracia. Isso estava previsto, Pavinato. Eu lembro que a Daniela fez o comentário. Na época que ela estava no primeiro turno, a Daniela, num programa contigo, ela disse: ela já está negociando o ministério com Lula. Como ela teve essas informações, como ela concluiu isso, eu não sei. Mas já estava estabelecido. Só uma pessoa ficou do lado do Bolsonaro, em 2022, fazendo isso que o Arthur estava falando. Falou aí, que foi o Padre Kelmo. Tirando o Padre Kelmo, eu não sei quem ficou ali ao lado dele ou bombardeando o candidato. Eu vou te falar do fundo do coração, Arthur. Eu morro de medo disso, ainda mais com todo respeito. Desculpa eu estar estendendo, mas só para... senão eu vou acabar esquecendo. Quando o Temer fala... O Temer é um dos homens mais elegantes que eu conheci na minha vida, tive a oportunidade de ver por perto. Mas elegância não significa que ele esteja totalmente do lado da luz. Mas quando ele fala, eu já fico assustado com os passos que serão dados adiante. Exemplo, quando ele era vice-presidente, que você fala que foi ele que articulou a queda da Dilma, ninguém pode esquecer aquela carta que ele disse: eu sou um vice-presidente, é decorativo, eu não faço nada, não tenho lá. Ele já estava dizendo: tirem o meu da reta, porque a gente vai colocar ela para fora e eu não tenho nada a ver com o que ela fez. Se ele caminhasse um pouco mais, ele viraria general vice-presidente. Não tenho nada a ver com isso, não participei de nada, entendeu? Mas então aí eu tenho medo. Por quê? Porque o Temer vindo com terceira via, não me parece que ele vai fazer uma terceira via para fechar com o Bolsonaro, para detonar no governo. Porque os caras que estão ao lado dele, parte estão no governo aí. E não querem o Bolsonaro, porque se o Bolsonaro voltar, sabe o que o Bolsonaro faz? Acabou essa esculhambação, vamos voltar para a construção da nova estrada. Desculpa ter estendido. Eu tenho que considerar algumas coisas aqui, porque eu acho que essa ressalva
E essa preocupação, ela é legítima, especificamente não só porque o Temer está articulando, mas também porque ela é diferenciada. Ela não é uma terceira via, são várias terceiras vias. Ao menos o editorial do Estadão deixa claro que é um conjunto de candidatos que tem uma base comum de acordo e que cada um vai se colocar à disposição e ver quem é que vence. Na minha opinião, isso é tudo centrão, maquiado de mais para a direita, mais para o centro, um pouquinho centro-esquerda. Mas é a vitória do centrão. O centrão hoje tem, a maior parte dos fundos eleitorais estão em partidos de centrão. Tempo de televisão, estão em partidos de centrão. Prefeituras estão na mão do centrão. Cabos eleitorais, em função disso, estão na mão do centrão. Então, o poder de compra de voto, que infelizmente ainda há brasileiros que vendem a sua consciência para político, através de vender seu voto, isso é material. E eu acho que é através dessa lógica que ele está projetando essa visão. É uma visão espúria? Totalmente espúria. Né, dentro do contexto do qual é o custo disso. O custo disso é você aceitar como cúmplice passivo de que tudo isso que o judiciário está fazendo é correto. Como cidadão, você não pode aceitar isso. E se a gente for para essa eleição, tendo o candidato mais popular sendo criminalizado injustamente, além dessas prisões políticas que foram cometidas injustas e em patente violação de praticamente tudo, e você achar que não, está tudo bem, vamos virar a página nesse capítulo, vamos tocar a bola para frente. Pronto, para mim, como cidadão, se fala, o Brasil acabou. O Brasil acabou. Era então, o que o rapaz fez lá no Panteão, lá tocou a bola para frente. Mas é isso. mas então, neste contexto, se a gente for analisar como análogo a qual modelo o Brasil está, que aí como cientista político a gente precisa começar a ter algumas referências. Né? Você tem a referência da Venezuela, em que o candidato ou a candidata mais popular foi impedida de concorrer, ela nomeou um proxy e o proxy venceu avassaladoramente, com 60%, 70%, e o candidato do governo com toda a máquina pública não conseguiu 30%, se é que conseguiu isso. Então, tem esse modelo ali. Qual é o destino aqui do Brasil? O destino norte-americano, em que o governo Trump venceu porque a consciência norte-americana viu que a proposta, que era a proposta da situação da esquerda atual nos Estados Unidos, era a proposta perdedora. Então, de fato, ele vai destruir o país, vai destruir a cidadania, vai destruir a Constituição. Então, vamos para o lado de resgate de cidadania, de país, de todos os valores jurídicos e também familiares. Muito bem. Então essa é uma proposta que eu acho que a opinião pública do Brasil está mais alinhada a essa opinião pública norte-americana em termos de dinâmica. Né? A tendência está toda para esse lado. Agora, temos um sistema eleitoral e um sistema partidário que um viabiliza o outro, que é muito similar ao europeu, por incrível que pareça. É um voto proporcional em que você promove todo o arco-íris de partido. E o que acontece? O que aconteceu na Europa nos últimos anos? A direita dobrou de tamanho, triplicou de tamanho em vários casos, aliás, em praticamente todos os países, mas em muitos deles não conseguiu fazer governo, porque o centrão ainda era dominante. Então, ou teve que fazer uma parceria com o centrão, como foi o caso da Itália, e ficou minoritário até na constituição de ministérios. Muitos ministros são ministros do centrão. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal. Pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.